Muito, muito bom dia. Vamos então dar início a esta reunião que tem uma ordem do dia extensa, portanto desejo bom trabalho. Vamos começar com a audição do Sr. Diretor Executivo do SNS, o professor Fernando Araújo, a requerimento do PS, e o objetivo é para prestar esclarecimentos sobre a demissão anunciada do professor Fernando Araújo e da sua equipa. Professor Fernando, seja muito bem-vindo e desejamos-lhe todos, naturalmente, uma boa audição. Sendo o grupo parlamentar do PS o requerente, eu passava já a palavra ao grupo parlamentar do PS e ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Deputado. Só uma questão, peço a todos, até pelo bom andamento dos trabalhos, o cumprimento dos tempos. Recordo que nesta intervenção o grupo parlamentar requerente tem 4 minutos, depois o Sr. professor Fernando Araújo terá o mesmo tempo e a seguir cada grupo parlamentar tem também 4 minutos, mas depois a resposta será em bloco e será no montante, no número de minutos equivalentes aos 4 minutos multiplicado pelo número de grupos parlamentares que façam intervenção. Muito bem, se estiverem todos de acordo, vamos então com estes esclarecimentos dar início. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Dr. Fernando Araújo, bom dia. Sabemos que ontem entregou o relatório da atividade ao Ministério da Saúde, não à Sra. Ministra da Saúde, que faltou à reunião que tinha agendado consigo, uma falta de respeito. Mas uma vez que o relatório está concluído e está entregue, queria perguntar-lhe se está em condições de deixar aqui uma cópia do relatório, sendo que para isso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fará o requerimento necessário para que ele possa estar à disposição dos deputados desta Comissão e da Assembleia da República, até porque o Partido Socialista requereu a audição do Dr. Fernando Araújo e também da Sra. Ministra da Saúde sobre o mesmo tema, sobre a demissão da Direção Executiva. Um primeiro apontamento para nos situarmos naquilo que levou o Dr. Fernando Araújo e a sua equipa à Direção Executiva. O convite formulado pelo anterior Governo teve por base critérios relacionados com a carreira do Dr. Fernando Araújo e da sua equipa. O convite ao Dr. Fernando Araújo não obedeceu a qualquer partidocracia. O Dr. Fernando Araújo tem uma reconhecida e singular carreira como médico, como gestor, como professor universitário, e quando foi convidado e foi anunciado e quando aceitou o convite, na altura da nomeação, houve um enorme aplauso do setor da saúde, de praticamente todos os setores da opinião pública e também até do Sr. Presidente da República, que apoiou a sua nomeação. Partiu para uma missão muito difícil, exigente e complexa, a missão de modernizar a gestão do SNS e também de levar a cabo a maior reforma organizacional nestes 45 anos, desde a criação do Serviço Nacional de Saúde. O PS já o disse no debate parlamentar, de há 2 semanas, que a Sra. Ministra da Saúde, desde a primeira hora, forçou a demissão do Dr. Fernando Araújo e da sua equipa. Aliás, desde a primeira hora até o dia de ontem, com a entrega do relatório, como já lembrei há pouco. Isso faz parte de uma estratégia de saneamentos que o Governo da AD tem levado na administração pública, lida mal com a autonomia da administração pública, mas ao mesmo tempo é revelador de uma intenção de interrupção desta reforma que está a ser desencadeada no Serviço Nacional de Saúde e que trará naturais prejuízos para os cuidados de saúde, para os utentes, para os portugueses, e a Sra. Ministra da Saúde é responsável pela instabilidade que gerou no Serviço Nacional de Saúde e tem-se revelado, como o PS disse nesse mesmo debate há 2 semanas, um dos rostos, o rosto maior da instabilidade, da impreparação de muitos membros do Governo, que já todos os portugueses se aperceberam nestes primeiros momentos do mandato. O Dr. Fernando Araújo, na sua carta de demissão, diz que teve uma primeira reunião e única
com a tutela, onde, e passo a citar, foi transmitido pela Direção Executiva a abertura para a continuidade de funções, no sentido de ser terminada a reforma em curso, mas naturalmente estivemos ao dispor da nova equipa governativa e se ela entendesse mudar as políticas e os rostos do sistema. Pergunto se na altura foi manifestada alguma discordância, alguma divergência por parte da Sra. Ministra da Saúde. Mais à frente, passado alguns dias, recebeu por mail um relatório, um pedido para um relatório de atividade, que é aquele que entregou ontem, que falei no início da minha intervenção, e passo a citar, do qual tivemos conhecimento por e-mail, na mesma altura que foi divulgado na comunicação social. Pergunto-lhe se não vier nesta ação, nesta atitude, neste comportamento da Sra. Ministra, uma forma musculada e desconfiada de lidar com a Direção Executiva. E depois, quando decide demitir-se, diz também na carta de demissão, e passo a citar, esta difícil decisão permitirá que a nova tutela possa executar as políticas e as medidas que considere necessárias, com a celeridade exigida, evitando que a atual Direção Executiva possa ser considerada um obstáculo à sua concretização. E a pergunta que lhe faço é se, na altura que tomaram a decisão, sentiu mesmo que estava perante, que era um obstáculo à concretização de uma agenda que a Sra. Ministra tem e não teve a coragem ainda de divulgar ao país, e por isso é que o PSD a escondem do Parlamento. Obrigado, Sra. Presidente. Pedia-lhe para partilhar agora a intervenção com a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Já terminei o tempo. Fica para a segunda ronda. Sr. Deputado, o tempo terminou e, portanto, eu passaria a palavra ao Sr. Diretor Executivo do SNS, o professor Fernando Araújo. Sr. Professor. Tem 4 minutos. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde iniciou a sua atividade a 1 de janeiro de 2023 com o objetivo fundamental de modernizar a gestão do SNS de acordo com as melhores práticas defendidas internacionalmente. A integração clínica, através das unidades locais de saúde, a constituição de uma efetiva rede de instituições do SNS que funcionasse de forma articulada e em complementaridade com um novo modelo de financiamento, na perspectiva de garantir a sustentabilidade do SNS, a implementação de programas de saúde baseados em valores, centrando o sistema nos resultados para o utente, nos cuidados de saúde primários e na proximidade, e, finalmente, priorizando a prevenção da doença e a promoção da saúde. Foi nossa preocupação simplificar a gestão do SNS através do aumento da autonomia das instituições, reduzindo patamares de decisão e aproximando-a do local da prestação de cuidados. A defesa dos recursos humanos, numa visão de motivação e reconhecimento pelo trabalho efetuado, o investimento na modernização das estruturas e equipamentos, a transformação digital e a promoção do acesso foram também algumas das relevantes vertentes em que nos empenhamos. Trabalhamos sempre de forma articulada com as outras instituições do SNS, numa lógica de parceria e alinhamento de funções e competências, sem conflitos, sobreposições ou dificuldades. Paralelamente, implementou-se uma agenda de desburocratização, desde a autodeclaração de doença, aos certificados de incapacidade temporária nos serviços privados sociais e nos serviços de urgência, dos hospitais públicos, à renovação das receitas de medicamentos para doenças crónicas disponíveis nas farmácias comunitárias, ao alargamento do período de validade das receitas e MCTs, aos projetos piloto do Centro de Intervenção Médica e Psicológica para a emissão dos atestados médicos para as cartas de condução, à vacinação sazonal nas farmácias comunitárias, ao acesso dos médicos da Junta de Segurança Social ao processo clínico eletrónico, ou uma nova visão sobre os rastreios de base populacional. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a Direção Executiva do SNS é um órgão técnico, um instituto público do Estado, que tem que estar acima de questões políticas ou agendas partidárias e que executa políticas públicas determinadas pelo Governo, do qual tem que merecer a confiança. Nesse sentido, no dia 22 de abril, os elementos companheiros da Executiva do SNS apresentaram à Sra. Ministra da Saúde o pedido de demissão dos seus cargos. Ontem entregámos, no dia 21 de maio, ao Gabinete da Sra. Ministra da Saúde, o relatório com as questões que não tinham sido colocadas. Apesar de nos terem dado 60 dias para a sua efetivação, realizámos, porém, a tarefa em metade do tempo, de modo a permitir que a tutela possa executar as políticas e as medidas que considera necessárias para o SNS, com a celeridade exigida, evitando sermos considerados um obstáculo à sua concretização. O relatório será divulgado, e trouxe hoje um exemplar para deixar ficar no Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde,
pois defendemos que se trata não apenas de uma responsabilidade, como de um dever, expor os resultados do trabalho efetuado, para que possa ser escrutinado, algo que consideramos salutar na vida pública. Em relação ao documento, este foi elaborado no sentido de identificar o conjunto de intervenções estratégicas que foram realizadas, com o foco nos utentes, especialmente nos mais vulneráveis, construindo um SNS mais efetivo e inclusivo, não esgotando, porém, nem introduzindo toda a atividade realizada. Nesse sentido, dividimos o testemunho em 12 capítulos, enfim, são mais de 600 páginas, às quais se junta um conjunto de cerca de 350 anexos, com mais de 8.000 páginas, mas não será seguramente a quantidade que é relevante. Foi uma tentativa séria de elencar de forma transparente as mais de 200 iniciativas em que trabalhamos, os problemas e as soluções estudadas, podendo naturalmente ser objeto de decisões políticas distintas, porém, permitindo uma base sólida para o estudo dos processos. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer aos profissionais a disponibilidade e empenho que sempre demonstraram, em particular aos membros da minha equipa, o Conselho de Gestão da Direção Executiva da SNS, que me acompanharam neste desafio e acreditaram que era possível transformar o SNS. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Passava então ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Diretor Executivo do SNS, Dr. Fernando Araújo. Desde já agradecer a sua vinda hoje à Comissão de Saúde da Assembleia da República. Esta audição, como já aqui foi dito, resulta de um requerimento do Partido Socialista a propósito do seu pedido de demissão da Direção Executiva. Acontece que acabamos de perceber pela intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista que, na verdade, o objetivo desta audição não é um pedido de esclarecimento ao Sr. Diretor Executivo, é antes sim um ataque direto à Sra. Ministra da Saúde. Inclusivamente, destacando um atraso que aconteceu com a Sra. Ministra no dia de ontem, que estava exatamente no terreno, na região do Algarve, a procurar antecipar e resolver muitos problemas que ficaram do governo anterior. E, portanto, dizer que rejeitamos categoricamente esta intervenção. Dizer-lhe também que, depois da intervenção que fez, já poucas dúvidas existem acerca do seu pedido de demissão. Não houve uma exoneração, não houve um pedido para que se demitisse, e, portanto, disso conclui que a sua demissão decorreu de uma reflexão pessoal própria e legítima acerca das condições de desempenho da sua função e corrija-me se assim não for. Dizer-lhe que, dito isto, importa falarmos daquilo que verdadeiramente importa aos portugueses, que é um sistema de saúde que funciona. A Sra. Ministra da Saúde, entrando em funções e como é natural na gestão pública, solicitou-lhe, enquanto Diretor Executivo, um conjunto de informações relacionadas com as alterações promovidas pela própria Direção Executiva, das quais destaco os documentos com a evidência que terá sustentado a decisão da Direção Executiva e do Ministro da Saúde em alargar o modelo das ULS a todo o território nacional, e os documentos com o plano de transição e de reorganização das atribuições da ACSS, da DGS, das ARS, entre outros. Pergunto-lhe por isso se os documentos que entregou ontem no Ministério da Saúde respondem totalmente aos pedidos de informação feitos pela Sra. Ministra. Mas aproveito também para lhe questionar, no âmbito dessas decisões, que entidades foram ouvidas pela Direção Executiva e pelo Ministério da Saúde antes da decisão de avançar com o alargamento da reforma das ULS? Ou seja, se foram ouvidas as autarquias, os Conselhos de Administração dos Centros Hospitalares, as direções do DACES, ordens profissionais, associações, institutos, enfim. Quem é que foi parte ativa dessa decisão, para além da Direção Executiva e do próprio Ministro da Saúde? Compreenda que são várias as dúvidas que existem em relação a esta decisão e à sua implementação. Permita-me então que conclua com algumas questões, designadamente num aspecto em particular que tem a ver com a dissonância temporal entre o Decreto-Lei da criação das ULS em novembro e 4 meses depois da aprovação em Conselho de Ministros, já com o Governo em gestão, sobre a extinção das ARS. Primeiro, perguntar-lhe se reconhece que a extinção das ARS não foi devidamente acautelada e que isso impediu uma operacionalização atempada da transferência de competências destas para as ULS, nomeadamente em matérias que implicam responsabilidade financeira, como compras de medicamentos e pagamentos às unidades convencionadas. Segundo, se reconhece que estas são áreas onde se têm acumulado falhas e atrasos de pagamentos aos fornecedores do Serviço Nacional de Saúde, provocando potencial risco de falência de alguns destes empresários, com o prejuízo que isso implica para a vida destes empresários e das suas famílias. Terceiro, se reconhece também que a gestão do processo de extinção das ARS levou a que mais de 1000 funcionários públicos estejam hoje sem função atribuída, sem projeto de vida definido, por responsabilidade da sua tutela, diga-se do Governo. Quarto, se reconhece que esse mesmo processo de extinção das ARS não acautelou devidamente a gestão dos internatos médicos, em particular
da saúde pública e da medicina geral e familiar, comprometendo assim a formação de novos médicos especialistas que tanta falta fazem ao Serviço Nacional de Saúde. Quinto, se reconhece o prejuízo que a ausência de um diretor clínico comporta para a boa gestão dos cuidados de saúde de uma instituição, como é exemplo o LIS São José, uma das maiores do país, que está há quase um ano sem esse diretor. E, finalmente, por último, se reconhece que existem conselhos de administração sem representantes das comunidades intermunicipais e que a ausência do importante contributo das autarquias tem prejudicado os objetivos a que se propõe as ULS. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Excelentíssimo Dr. Fernando Araújo, Diretor Executivo do SNS, Senhoras e Senhores Deputados. O Dr. Fernando Araújo tem aqui uma longa carreira ligada ao serviço público na área da saúde, exerceu múltiplas responsabilidades ao nível da gestão intermédia, da gestão em topo e gestão de topo em instituições de saúde, presidindo a diversas entidades e instituições. O seu currículo fala por si. E nesta conformidade, em setembro de 2022, o seu nome foi anunciado pelo Governo como o primeiro diretor executivo do SNS, órgão de representação e de mais elevada responsabilidade da gestão do SNS. Contudo, um mandato que teria a duração prevista de 3 anos e que poderia ser renovado 3 vezes consecutivas, não foi além dos 15 meses. Por isso lhe pergunto, porque esta audição é mesmo para que hajam aqui verdadeiras questões e para irmos direito ao assunto, gostaria que me explicasse o que esteve na gênese deste seu pedido de demissão, dada a expectativa em torno da sua nomeação. E o que o leva a pensar, conforme o Dr. Fernando Araújo referiu, que a direção executiva do SNS possa ser considerado um obstáculo à concretização de novas políticas, ou concretização de políticas da nova tutela. E, em algum momento, e em todo este processo, sentiu que o seu trabalho e competência foram colocados em causa e acreditava ou não no programa que estava a executar. E sentiu algum tipo de pressão ou algum tipo aqui de incómodo no anterior e no atual governo, no que diz respeito à sua autonomia como diretor executivo do SNS. Referiu que a equipa do diretor executivo foi informada por e-mail da tutela, que teria de apresentar um relatório de atividade na mesma altura e que foi divulgado na comunicação social. Sentiu-se aqui de alguma forma forçado pelo atual governo a abandonar o cargo do diretor executivo do SNS? A direção executiva do SNS, como nós sabemos, surgiu de repente, no meio de uma forte contestação do setor ao governo do primeiro-ministro de então, António Costa, no verão de 2022. Durante meses, o doutor não teve equipa, nem sede, nem competências atribuídas. Acredita na ideia que a criação da direção executiva do SNS não passou de uma iniciativa apressada para calar os protestos e para servir como uma espécie de para-raios do ex-ministro da Saúde? E queria também, para terminar, relativamente aqui à gestão do SNS, o PSD parece que se prepara para repetir aquilo que o Partido Socialista fez, que é tirar dinheiro para cima dos problemas à espera que eles se resolvam. Vamos a factos. O Partido Socialista, em despacho, aprovou que os hospitais podiam pagar até mais 40% do valor hora aos médicos tarefeiros. O PSD, agora há poucos dias, republicou esse mesmo despacho, antecipando as dificuldades que se irão sentir no verão. Ontem, no Algarve, uma região que é muito fustigada no verão, com o aumento exponencial da população devido aos turistas, a senhora Ministra reuniu com o SUA, reuniu com o INEM, reuniu com a ARS e afirmou que iria dar continuidade à política do Partido Socialista, que é o encerramento rotativo das urgências pediátricas e obstetrícias entre o Hospital de Faro e Portimão. Ou seja, o Partido Social Democrata está a utilizar as mesmas medidas do PS. O PSD tem que encarar aqui de uma vez por todas que o único caminho para a saúde em Portugal é uma verdadeira reforma do SNS. O PSD não pode continuar a aplicar analgésicos, como o Partido Socialista fez no passado.
o Partido Socialista, o PSD, tem que aplicar um antibiótico. E o antibiótico, neste momento, é o Chega. O Chega é que tem a verdadeira força política para apoiar e para colaborar no sentido de se aplicar a verdadeira reforma do SNS. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada. Passo, então, a palavra ao Grupo Parlamentar do IL, Sr. Deputado Mário Amorim. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma pequena correção da Iniciativa Liberal, da IEL. Muito obrigado. Fica a nota. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia, professor Fernando Araújo. Seja muito bem-vindo. Endereço-lhe os cumprimentos institucionais por parte da Iniciativa Liberal. Enfim, vamos tentar deixar a política isso de lado e falar de política, é isso que interessa a nós e sobretudo aos portugueses. Começar por dizer que parece-nos que foi uma decisão acertada fazer a separação entre aquilo que são as decisões técnicas do dia-a-dia, operacionais, logísticas, e aquilo que são as decisões eminentemente políticas, e, portanto, a criação de uma direção executiva parece-nos ajuizada, faz sentido que assim seja, precisamente para evitar a ingerência política e para evitar também que a saúde esteja, muitas vezes, como sabemos que está, à mercê de caprichos ideológicos. Eu acho que também a sua competência e o seu mérito não estão em causa, nós sempre o dissemos, é reconhecido pelos pares, não é uma avaliação nossa, e, aliás, surge em claro contraste com muitas das nomeações dos últimos anos do Partido Socialista, que foi colonizando à sua maneira a administração pública, e, portanto, eu creio que esta nomeação surgiu em claro contraste, em contramão, o que foi também positivo para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Relativamente às questões, e agora estas sim, mais técnicas e políticas. A reforma das ULS, eu diria que tem virtuosidades, no sentido em que cria os incentivos certos, nomeadamente na questão do financiamento, o financiamento por captação em alternativa à produção, cria os incentivos a que haja aqui um trabalho mais amontante, nomeadamente na prevenção, para evitar depois mais ajusante a prestação de cuidados. Isso faz sentido também reduzir o número de interlocutores, que era, de facto, muito difícil de gerir, e o SNS, a direção executiva do SNS pode servir também como uma espécie de um tampão que vai absorvendo a quantidade, e o professor Fernando Araújo sabe bem, que foi secretário de Estado da Saúde, e, portanto, sabe bem a quantidade de circulares normativas, de despachos que emanam das diferentes instituições que são tuteladas pelo Ministério da Saúde e que criam um caos jurídico todos os dias nos hospitais, como bem sabemos, ao nível, e é bom que isto fique registado, de vírgula. Houve casos de conselhos de administração que tiveram interpretações diferentes por causa de uma vírgula. É isto que acontece no dia-a-dia dos hospitais. Portanto, também aí a direção executiva, dando algum apoio jurídico, poderá ser útil precisamente aqui na relação com estes interlocutores. Também a questão da autonomia das instituições é absolutamente fundamental. É impensável que hospitais com um orçamento de centenas de milhões de euros tivessem dependentes de um despacho assinado por 2 secretários de Estado para poderem contratar um profissional de saúde, que é o âmago das operações num hospital. Portanto, isto é absolutamente impensável que acontecesse, mas era o que acontecia. Portanto, também, nesse sentido, a autonomia das instituições é importante. Agora, permanecem algumas dúvidas, e portanto, aqui a nossa conversa tem de ser franca e aberta, e eu vou ter de lhes colocar. Primeiro, a evidência que nós temos sobre o funcionamento das OLS é reduzida. Não estou a dizer que não funcione. Teoricamente, diria que sim. Agora, empiricamente, é preciso perceber na prática. A OLS de Matosinhos, eu creio que podemos dizer que foi um bom exemplo de uma OLS que permitiu a integração de cuidados e funcionar bem, mas ainda assim a evidência escassa. Portanto, a pergunta que eu lhe dirijo é, com base em que evidência é que foi tomada esta decisão de transformar todas as unidades de saúde em OLS, no caso 39. Outra questão que lhe coloco é porquê a urgência de o fazer tudo de uma vez? Diria que alguma precaução avisaria a fazer uma reforma mais gradual, no sentido de ir experimentando em diferentes regiões do país e depois incorporando aquilo que corre bem e aquilo que corre mal e ir afinando. Enquanto que fazendo uma reforma assim, 39 unidades de uma vez, há um risco acrescido. Acredito que houve uma razão ponderada para se tomar esse risco acrescido, mas eu acho que era importante que nós a conhecêssemos. Depois, outra questão que também tenho que lhe colocar é o porquê de não termos na OLS de São José um diretor clínico há quase um ano, porque essa também poderia ser e deveria ser uma decisão mais técnica do que política. E, portanto, deixo aqui a minha primeira intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo
a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Marisa Matias, por favor. Obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, professor Fernando Araújo. O senhor professor sabe perfeitamente que nós discordarmos muitas vezes da forma como foi gerindo o seu cargo e as decisões que foi tomando enquanto diretor executivo, nomeadamente em relação ao encerramento de urgências, ao não reforço dos mapas de pessoal, à generalização das ULS e, em particular, a forma como nomeou e acabou por segurar a atual Ministra da Saúde na administração de Santa Maria, mesmo em conflito aberto com equipas inteiras. Mas pronto, isto apenas uma nota, porque não é disso que estamos aqui a tratar hoje, e por isso queria fazer-lhe 3 perguntas em concreto. Uma primeira pergunta tem a ver com a sua demissão. Já disse quais foram os termos em que se demitiu, disse também na altura que tomou conhecimento das exigências da senhora Ministra para a elaboração do relatório pela comunicação social e que essa foi uma das razões da sua demissão, e pergunto-lhe muito diretamente se sentiu nisso um pretexto da senhora Ministra para o demitir, se sentiu nisso um pretexto para lançar desconfiança ou como é que avalia esse processo. A segunda questão tem a ver com o verão, porque já depois o senhor professor foi acusado de não estar preparado e não ter deixado o Serviço Nacional de Saúde preparado para o verão. Obviamente, coloca-se para nós, pelo menos, a questão se é assim, se quer prestar esclarecimentos, ou se é mais ou poderá ser um bode expiatório, uma desculpa para os problemas que sabemos que vamos ter e que não estarão resolvidos e que o Ministério da Saúde sabe que não vai conseguir resolver até ao verão. Nós sabemos que muitos médicos já atingiram as 150 horas extra, sabemos que já se multiplicaram encerramentos por falta de médicos. Em Viseu já se anunciou que as urgências pediátricas vão estar encerradas a partir de 1 de junho. Em Almada, o Hospital Garcia Dorta encerrou as urgências de obstetrícia e ginecologia num fim de semana em que devia estar aberto. O que se espera é que esta situação se agrave, na realidade, e, entretanto, a única coisa que nós ouvimos por parte do Governo foi o aumento de pagamento por horas a tarefeiros e nada mais. E, portanto, concretizo esta pergunta em relação já às perguntas iniciais sobre o plano de verão, para lhe perguntar se houve algum pedido específico por parte do Governo em relação ao plano de verão, se houve esse pedido específico, se o Governo assumiu consigo alguns compromissos específicos também para prevenir os problemas que estão para chegar, se partilhou consigo formas de evitar os encerramentos, se anunciou alguma contratação de profissionais, enfim, se há alguma ideia de como é que se vai resolver esta questão. E uma terceira pergunta tem a ver com o artigo de opinião que foi hoje publicado, o artigo de opinião do Dr. Eurico Castro Alves, coordenador da equipa do chamado Plano de Emergência para o SNS. Nesse artigo de opinião, o Dr. Eurico Castro Alves fala de uma profunda reestruturação para o Serviço Nacional de Saúde, uma profunda reestruturação e refundação. E gostaria de aproveitar também esta oportunidade para lhe perguntar se a senhora Ministra alguma vez lhe falou dessa vontade de profunda refundação e reestruturação, e se sim, se falou, em que termos é que foi feito. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Fernando Araújo. O Dr. Fernando Araújo tornou público que, justificando o seu pedido de demissão, de que não queria ser um obstáculo à concretização das políticas e medidas que o Governo considerasse necessárias nesta área. Foi isto, pelo menos, que foi tornado público nos órgãos de comunicação social. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: se houve, no quadro da parte do Governo, a identificação destas políticas e medidas que o Governo quisesse avançar e de perceber onde é que seria esse obstáculo. Estou a colocar isto porque
Porquê? Porque da percepção pública que temos relativamente a todo este processo é que fica claro que da parte do PSD e do CDS aquilo que pretendem é ir mais longe do que o próprio Partido Socialista no que diz respeito à privatização do Serviço Nacional de Saúde e de caminhar ainda mais com a entrega da prestação de cuidados de saúde para os grupos privados que lucram com a doença. É muito evidente isso agora nas decisões que foram tornadas públicas de aumentar o pagamento por hora para os médicos que são contratados à hora, através de empresas de trabalho temporário ou de prestações de serviço, quando aquilo que seria necessário era mobilizar os recursos financeiros para valorizar os profissionais de saúde nas suas carreiras, nos seus salários, nas suas progressões, nas condições de trabalho, porque é isso que fixa os profissionais no Serviço Nacional de Saúde e é isso que nós precisamos neste momento. Todos sabemos que o recurso à contratação de empresas de trabalho temporário, que o recurso, este recurso que o Governo do PSD e do CDS quer aprofundar é um elemento de conflitualidade nos próprios serviços de saúde e, portanto, está a fazer o caminho exatamente ao contrário daquilo que seria necessário, exatamente para criar essas condições para a privatização dos cuidados de saúde. Aliás, no programa do próprio Governo fica bem claro a intenção por parte do Governo, não é, de facto, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, de sua capacidade. Aquilo que lá mais vem são o caminho da privatização, quer seja com as OSF tipo C, quer seja com os cheques para isto ou para aquilo, que já bem sabemos que de facto é esta transferência de recursos financeiros para os grupos privados. Não queríamos também, nesta audição, fazer esta referência. Houve a posição por parte do PCP relativamente à direção executiva foi sempre com muitas críticas, com muitas reservas, tornámo-lo isso público, que considerámos que não ia resolver os problemas do SNS, aliás, como está à vista, que deu toda a liberdade para a contratação com entidades privadas, para além da conflitualidade de competências com outros organismos públicos, nomeadamente a CSS. Aliás, e houve um conjunto de decisões, quer relativamente às ULS, porque aquilo que conhecemos relativamente às unidades locais de saúde é que os problemas do Serviço Nacional de Saúde também aí não se resolveram, continuando a manter uma visão centrada na prestação de cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários mantiveram-se de uma forma secundarizada e menorizada, não sendo dotados dos meios que naturalmente seriam necessários. E mesmo para terminar, Sra. Presidente, uma última referência ao processo dos serviços de urgências, quer das de obstetrícia, quer das de pediatria, com a decisão do seu encerramento intermitente, não resolve nenhum problema. Aquilo que deveria ter sido feito era, de facto, a valorização por parte dos profissionais. E aquilo que registamos é que não foi esse o caminho que foi adotado, porque este encerramento intermitente que prossegue só gera desconfiança, não dá segurança, nem permite, de facto, ter os serviços de saúde a funcionar da forma adequada. Muito obrigada, Sra. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos as senhoras e senhores deputados, também ao professor Fernando Araújo. Muito obrigado também pela disponibilidade. Bom, tentando também não repetir algumas das perguntas que já foram feitas, mas relativamente àquilo que foram as razões que anunciou publicamente para a sua demissão e para a demissão da direção executiva do SNS, aquilo que foi indicado era que não pretendiam ser um obstáculo às novas políticas do Governo e, portanto, também perguntar-lhe se houve alguma troca de impressões com a Ministra sobre essas novas políticas, que novas políticas são essas que a Ministra pretende implementar e que o professor Fernando Araújo entendeu que chocavam diretamente com aquilo que era a missão que lhe tinha sido confiada. Pedir-lhe também se nos pode fazer um balanço sobre esta nova estrutura da direção executiva do SNS, se
entende que, enfim, porque às vezes em abstrato as estruturas podem fazer sentido, mas depois com a sua aplicação prática é que nós percebemos se há questões que é preciso melhorar, se entende que teve todos os meios e as competências necessárias ao seu dispor para enfrentar aquilo que são os problemas do SNS. Em especial também, se nos pode fazer um balanço mais genérico do mandato e também daquilo que eram os processos que estavam em curso, por exemplo, também a descentralização de competências e também quais é que são, no seu entender, as prioridades. Foi também hoje anunciado o nome do novo diretor executivo do SNS. Se quer partilhar connosco quais é que acha que são as principais prioridades para este novo diretor executivo, para aquilo que são os desafios do SNS, na sua visão de quem tem essa experiência de ter estado nestas funções, e por fim também relativamente àquilo que foi o aumento das remunerações dos médicos, que foi anunciado também pelo Governo, se entende que isso é suficiente para resolver aquilo que são os problemas do SNS, em especial os problemas que são enfrentados em alturas críticas como o verão, ou se há outras medidas que acha que deveriam ser implementadas. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Professor Fernando Araújo, para responder a este conjunto de questões, tem 28 minutos, por favor. Muito bem. Muito obrigado a todos os Srs. Deputados pelas questões colocadas. Eu tentarei fazer uma súmula, até porque algumas foram colocadas por vários grupos parlamentares, mas tentarei, ao máximo, responder a todas as questões. Começava pelo grupo parlamentar do PSD, o deputado Francisco Sousa Vieira, e a questão que ele tinha colocado inicialmente tinha a ver com a questão da articulação com a Sra. Ministra, enfim, do ponto de vista de como é que correu todo o processo. Eu gostava aqui de sublinhar, nesta fase inicial já desta discussão, que eu não pretendia, nem pretendo publicamente explicar as reuniões, o conteúdo, a forma que tivemos com a Sra. Ministra da Saúde. Acho que as reuniões que são tidas com membros do Governo têm um direito de reserva, e há aqui um enorme respeito, pelo menos pessoalmente do meu lado que tenho, com os membros do Governo. Tive nestes 15 meses, eu diria, mais de 100 reuniões com membros do Governo, em nenhum caso publicamente expus o conteúdo das mesmas, não será agora que querer fazê-lo. E, sinceramente, não é isso que eu acho que interessa aos portugueses. Os portugueses interessa, mais que tudo, ver os problemas de saúde resolvidos. Eu acho que é nisso que nos devemos focar e, portanto, tentaria ir por esse caminho, nesse sentido. A reforma, que eu acho que é o mais importante, enfim, e ainda algumas questões que colocaram a seguir, a reforma foi uma reforma muito planeada, muito ponderada, efetuada por pessoas com enorme experiência no SNS. E é só por isso que esta reforma pôde ser feita. Porque no SNS nós já estamos à espera de reformas há muitos anos. Eu trabalho no SNS há muitos anos e sempre se falou, mas nunca se conseguiu. E porquê? Porque são muito difíceis, são duras, são complexas, e é, portanto, termos à frente quem conheça bem os processos para perceber o impacto que tem nas decisões. A reforma começou a ser feita com a mudança do próprio estatuto do SNS. O objetivo era claro nesse sentido. Por um lado, era reduzirmos o número de instituições. O SNS tinha mais de 100 instituições, o que era ingerível, e, portanto, reduzimos para menos de metade o número de instituições, dando-lhes mais autonomia. Para nós era crítico nesse sentido. E nesse âmbito foi criado, por um lado, a direção executiva, que tinha essa visão de olhar de forma global o país, alinhá-lo nas grandes questões técnicas, mas, acima de tudo, era tentarmos que as instituições locais tivessem a capacidade de tomar decisões e de implementar as mesmas. E essa autonomia foi feita. E eu, antes até de referir aqui outros aspectos, queria só dar 2 ou 3 exemplos para não vermos dúvidas. Falaram aqui, por vezes, de contratação de recursos humanos. Bom, eu não há muito tempo era presidente de um hospital, o Hospital de São João, e demorava meses, até termos autorização para contratar um médico. Meses. Neste momento, as autorizações têm sido dadas, e porquê? Já agora só por parênteses, o pedido ia à RS, enfim, territorialmente competente, a seguir ia à CSS, depois ia ao Secretário de Estado da Saúde com a delegação de competências, e depois ia às Finanças, nomeadamente ao Secretário de Estado do Tesouro, para obter as devidas autorizações. E demorava meses, e quando obtínhamos a autorização, muitas vezes o médico já tinha ido para outro desafio profissional. Neste momento, as autorizações de médicos, ainda ontem estive a fazê-las, têm demorado menos que 3 dias úteis. Eu repito, para não haver dúvidas que os seus deputados,
3 dias úteis contratar médicos. Isto é, quando um médico está no privado ou num outro país, deseja vir para o SNS, o Presidente do Conselho de Administração pode dizer, bom, se quiser vir para a semana, tem que ao contrato. Isso faz toda a diferença. E porquê? Porque, por um lado, retiramos patamares de decisão que não traziam valor acrescentado, aumentamos a eficácia da gestão e damos autonomia aos Conselhos de Administração para tomar decisões claras. E isso mudou as regras do jogo. Isso é fundamental. E o outro dá um exemplo também muito claro, porque estamos a falar de recursos humanos aposentados. O que é que o governo anterior decidiu? Os aposentados demoravam muitas vezes semanas ou meses a obter a autorização que era dada por membros do governo, após pareceres informados das várias instituições. O governo decidiu, e bem, que uma grande parte dessa cota, que foi a maior cota, 900 contratos para reformados médicos aposentados, fosse, 675, fosse dado a cada uma das ULS para tomar essa decisão, e depois o restante fosse dada à direção executiva para gerir de forma nacional esse pool. O mesmo tem acontecido agora, que é os Conselhos de Administração têm autorizado de imediato os contratos até à sua cota, quando estão acima da cota têm pedido à direção executiva, que também tem respondido em 3 dias úteis. E, portanto, os médicos aposentados têm claramente uma previsibilidade do que é que, se quiserem continuar na SNS, o que é que vão fazer. Isso tem mudado as regras do jogo. Isto é, no dia-a-dia, esta reforma tem conseguido alterar esta burocracia, estes patamares administrativos, estes tempos que eram incomportáveis na gestão do SNS. Isso faz toda a diferença. É verdade, se me perguntarem, não é no dia seguinte. Nós, muitas destas decisões, vamos ter efeitos após semanas, meses, por vezes até anos, mas este é o caminho certo da reforma, que está alinhada com as melhores práticas internacionais. Nós temos tido esse acompanhamento, já ia falar mais à frente, nesse âmbito, de modo a que nós, no caso de Portugal, esteja também em linha com os principais estudos e com as principais tendências internacionais nesse sentido. Bom, voltando um bocadinho atrás, o que é que a reforma pressupunha? Pressupunha, acima de tudo, eu acho que esse era o grande objeto mais nobre da reforma, haver esta integração clínica entre os cuidados primários hospitalares, que conseguissem focar a resposta da SNS nos utentes e conseguissem, naturalmente, melhores soluções para os graves problemas que existiam. E a reforma pressupunha várias dimensões. Uma dimensão legal, que é sempre complexa de obter, e que nós, para esse fim, o que é que fizemos? Fizemos durante 9 meses, entre janeiro e setembro de 23, envolvemos, e respondendo também à pergunta do Sr. Deputado, envolvemos os profissionais em cada uma das unidades, futuras unidades locais de saúde, quer dos hospitais, quer dos cuidados primários. Envolvemos as autarquias, envolvemos instituições, ordens profissionais e outras, envolvemos um conjunto muito alargado. Estamos a falar, por vezes, quando ouço que não houve envolvimento das pessoas, é um desrespeito pelas centenas de profissionais que em todo o país trabalharam na preparação dos planos de negócios das OLS. Os planos foram altamente fundamentados, trabalhados, e é por isso que, neste momento, a reforma está, e também já ia referir mais à frente, está a correr com resultados mais favoráveis que os previstos por uma única razão, porque ela não foi feita por decreto-lei. A reforma foi feita de baixo para cima, foi feita com as pessoas que estão no terreno. E é por isso que cada OLS tem um plano de negócios distinto, porque é um plano de negócios adaptado à sua área geográfica, aos seus profissionais, aos seus utentes, às suas necessidades. E isso faz toda a diferença. Pois bem, então, o que tinha sido previsto era 9 meses de preparação de um trabalho muito intensivo, que foi feito. No último trimestre estava previsto ser feito a aprovação do decreto-lei que ia criar as unidades locais de saúde com efeito de 1 de janeiro. Foi feito. Estava previsto no primeiro trimestre de 24 ser aprovado o decreto-lei que iria extinguir as ARS e, simultaneamente, também a aprovação do quadro de referência do SNS. O decreto-lei foi aprovado, enfim, houve realmente queda do governo, houve eleições, houve esses contratempos, mas foi aprovado. O decreto-lei pressupunha esta aprovação no primeiro trimestre e depois a execução da própria extinção no segundo trimestre, sob direção da direção executiva do SNS. Então, estava tudo preparado e pensado nesse sentido. Já agora, porquê no primeiro trimestre? Porque as ARS ainda tinham que encerrar contas, ainda tinham um conjunto de trabalho ainda para fazer do ponto de vista de processos que obrigava exatamente a ter esse tempo certo para esse fim, e, portanto, também isso foi feito nesse âmbito. Foi, como já foi aqui referido por Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, preparado um novo modelo de financiamento, um modelo que é disruptivo face ao anterior. Eu desde que estou na saúde, ouço críticas a que o SNS pagava por produção, por volume, por quantidade, mesmo quando era preciso. Sempre se criticou isso, mas nunca se alterou.
E esta foi a altura certa para se alterar o modelo de financiamento. Um modelo muito baseado, realmente, per capita ajustado ao risco, utilizando até algoritmos internacionais validados, que permeia também os fluxos in-out, de modo que o dinheiro siga o doente para as unidades mais diferenciadas não serem prejudicadas, que financia a diferenciação e a complexidade. Eu devo de referir aqui que as ONS de cariz universitário, se formos olhar para o número de utentes que abrangem, acabam por ter um valor per capita do dobro do que acontece nas restantes OLS. Mudámos também o modelo de contratualização, focando muito mais na questão da prevenção, nos cuidados de saúde primários, na proximidade, no ambulatório, enfim, de acordo com as melhores práticas. E, portanto, houve aqui um enorme trabalho de preparação do processo para que ele corresse bem. E o certo é que a reforma que foi planeada está a ser implementada num timing certo. Eu acho que só por isso, acho que em Portugal devia ser algo inédito, quer dizer, haver uma reforma desta profundidade e estar a acontecer no tempo certo, apesar da complexidade na mesma. Pá. E, portanto, isso deve-se acima de tudo aqui, deve-se acima de tudo aos profissionais, eu não tenho nenhuma dúvida, quer dizer, que estão no terreno, que todos os dias têm problemas, todos os dias têm que aventar problemas, todos os dias, e que têm conseguido ultrapassar às lideranças destas instituições, têm dado um apoio muito forte a que possa ter sucesso. Temos tido connosco também a Escola Nacional de Saúde Pública, que tem acompanhado esta transformação com profissionais competentes, fora da SNS, uma visão diferente, acompanhado neste momento até pela própria Autoridade da Saúde e por instituições europeias, para que este processo possa trazer o melhor que há em termos de boas práticas e apoiar, eventualmente, instituições que possam ter mais dificuldades nesse sentido. E os dados que temos neste momento até agora são muito favoráveis, mais do que o que tinha sido previsto nesta fase. Eu devo dizer que esta é uma reforma complexa, portanto, quem espera que no dia 1 de janeiro de 24 tudo acontecesse, tudo corresse bem, é porque não está habituado a fazer reformas e, portanto, se calhar se isso acontecesse é porque não era nenhuma reforma. Portanto, era preciso um apoio ao longo do tempo para que a reforma acontecesse e o que tinha sido previsto era realmente neste primeiro trimestre, portanto, fechar as RS, no segundo trimestre, alocar as pessoas, fim das atividades que tinham nas RS, alocar maioritariamente às OLS, algumas também das executivas, à CCS, ao Infarmed e outras instituições, e no segundo semestre apoiar toda a restante reforma nas questões que fossem colocadas necessárias, nas mudanças, para que a partir de 1 de janeiro de 25 houvesse já em velocidade cruzeiro esta decisão. E, portanto, isso tem corrido de forma adequada. Devo dizer, quando perguntam o que é que poderá vir a acontecer ou não nesse sentido, eu gostava aqui de sublinhar uma questão que eu acho que é interessante, utilizando aqui uma figura de estilo, se me permitir os seus deputados, que tem a ver com a questão desta sensibilidade da reforma, desta complexidade e destes problemas. Eu venho do Porto, no Porto, que vocês sabem, existe uma ponte Dona Maria, que faz este ano 147 anos que foi inaugurada, 147 anos. Uma obra-prima da engenharia e da arquitetura do ferro, e quando a sua inauguração era considerada a ponte com o maior arco de ferro do mundo. Na altura, quando foi decidida, havia muitos líderes da opinião que criticavam a opção. Muitos deles nunca tinham construído ponte nenhuma, é verdade. Mas todos eram muito contra, porque acreditavam que a obra não podia ser construída, que teria problemas de segurança. Bom, 150 anos depois, ou perto disso, a obra continua em pé. Trabalhar na obra apenas 150 profissionais, trabalhadores, que na altura foi custado até um número muito reduzido, num recorde de 22 meses. O recorde para construir uma ponte, na altura, foi um recorde extremamente célere e nunca teve nenhum acidente durante a construção, que é interessante. A obra que muitos desacreditaram foi um sucesso. Já agora foi a proposta mais económica num concurso público internacional e isso até fez, naturalmente, tipo de desconfiança da capacidade de executá-la. Agora pensem, seus deputados, se a meio da obra mudasse a equipa de engenharia de arquitetura. E se achasse que, afinal, aquilo não precisava daqueles dois pontões, ou naqueles locais, ou então aquilo tem um conjunto de articulações para suportar o arco, se considera que as articulações eram demais, traziam confusão ao processo, e que, se calhar, era melhor retirá-las ou alterá-las. E se a ponte, no final, caísse, era a responsabilidade do engenheiro que tinha construído a obra? Ou que estava a construir a obra, dos arquitetos? E já agora só uma nota final, quer dizer, a obra foi feita das duas margens e quando foi unida na parte central, rezam as crónicas que os dois segmentos não coincidiam. Logo, aqueles líderes da opinião que muito criticavam o ponte, nós temos razão, aqui afinal a obra não pode ser feita. Bom, o engenheiro Gustavo Eiffel, na altura, ordenou que se esperasse umas horas e voltasse a tentar. E o certo é que depois dessas horas a ponte conseguiu unir-se.
tinha estado um dia com muito calor, havia dilatação da estrutura dos materiais e por isso tinha evitado aquela ligação. É verdade que na altura como agora, a ciência, o conhecimento e a experiência fazem toda a diferença, toda a diferença. Bom, continuando nas minhas respostas, o Sr. Deputado colocou aqui a questão do ONS São José. Eu gostava aqui, eu sou criticado, somos a Executiva por nomear, somos criticados por não nomear, já não percebo, mas eu gostava aqui de sublinhar esta questão de São José. A competência para a Executiva designar membros faz parte da Lei do Orçamento de Estado e, portanto, deu-nos esta capacidade a partir de 1 de janeiro de 24. Isso quer que eu diga, é um fardo. Quer dizer, ouça, eu na altura, e quando foi com o Sr. Ministro do Governo, nós não queríamos a competência. É um fardo. Porque nomear com exigência, com qualidade, é de uma enorme dificuldade. E, portanto, era algo que nós não queríamos. Assumimos porque o Governo, neste momento, depois não teria funções e era importante que as unidades locais de saúde, nesta reforma profunda, não ficassem sem dirigentes. E, portanto, assumimos com responsabilidade e compromisso, mas não era algo que nós pretendíamos. Isso podem ter certeza. E nestes 2 meses, enfim, até às eleições, nomeámos os membros de órgãos de gestão que fossem necessários, um processo que diria-vos que é complexo e muito exigente. Nós, a 1 de janeiro, havia várias instituições que estavam sem Conselho de Administração há vários anos, em funções do ponto de vista de legitimidade, em termos de nomeação, vários anos. E tivemos a atenção de fazer essas nomeações, por um lado, sempre com o parecer favorável da CRESAP, todos tiveram parecer favorável da CRESAP, todos os vários financeiros tiveram parecer favorável do Ministério das Finanças. Relativamente às várias nomeações que foram feitas, não houve uma única reclamação, uma única necessidade de correção de nenhum diploma, uma única questão face aos elementos, e foram vários. Gostava também de sublinhar aqui que não houve nenhuma necessidade de onerar o erário público, que não se verificar nenhuma situação que pudesse conduzir ao pagamento de indenizações. Zero, em todo o processo. E já agora, também dizer que só nomeámos para cargos que estavam vagos. Portanto, só nomeámos para cargos que estavam vagos. Dizer também que não falta uma, faltam 4 unidades locais de saúde, fazer nomeação dos vários membros, 2 das quais estavam, no dia 10 de março, estavam com parecer favorável da CRESAP, tinham vindo naquela altura, e 2 ainda estavam em processo de avaliação, enfim, de submissão à CRESAP para avaliação nos termos legais em vigor. E até há OLS que nos preocupam, se o OLS anterior, estamos a falar da Guarda, nomeadamente, ou de Castelo Branco, e, portanto, da Cova da Beira, portanto, são OLS que nos preocupam nesse sentido. Dizer que, no espírito total de lealdade e transparência, nós, a partir do dia 10 de março, quando fez as eleições, não nomeámos mais ninguém. Porquê? Porque achámos que não havia quadro claro para esse fim, de forma com comportamento ético e adequado, estarmos a nomear pessoas para funções de 3 anos, quando não sabíamos exatamente qual é que ia ser o plano de quem viria a seguir, fosse que partido fosse, do ponto de vista de divisão para o ICNS. Acho que não era lícito nem adequado convidar alguém para um projeto que nós não sabíamos o que é que ia acontecer. Portanto, desde o dia 10 de março não nomeámos mais ninguém. E quando nós submetemos então a nossa pedido de demissão, a partir daí é que eu acho que não era lícito, estando nós já em fase de demissão, nomear mais alguém. Agora, eu gostava aqui de deixar bem claro aos seus deputados uma questão que eu acho que, para não haver dúvidas, nunca nomeámos, nem nomearei ninguém, sob indicação política ou sob pressão da comunicação social. Disso podem ter total certeza. Nunca. Nunca nomearei nenhum dirigente público, mesmo que artigos da comunicação social coloquem em causa o meu nome ou a minha honorabilidade. Disso podem ter certeza. Não cederemos a pressões nesse sentido. A minha função é zelar pela defesa do interesse público e, portanto, irei perseguir essa função até final do processo. Não será pela comunicação social que irão pressionar a tomar decisões nesse sentido. Isso podem ter total certeza. Sobre a última questão que estava a colocar sobre o deputado, as CIMs autarquias, eu dizer que tivemos múltiplas reuniões com autarquias, que muitas delas, logo até antes de solicitarmos os nomes, tiveram essa capacidade de se organizar e de remeter esses nomes, que os elementos indicados pelas autarquias têm sido elementos valiosos na gestão das OLS, valiosos,
que, por vezes, por razões várias, algumas comunidades intermunicipais, ou até, enfim, alguns conjuntos de autarquias, não tiveram capacidade de chegar entre elas ao alinhamento de um nome, e nós, naturalmente, estamos a tentar ajudar, mas também, neste caso, não fazemos nem pressão, nem nos substituímos às autarquias, no termos da lei, e, portanto, é um processo que tem sido feito ao longo do tempo, de acordo com a visão das próprias autarquias, dos quais nós não ingerimos, tentamos informar, ajudar, apoiar, mas dizer-lhes que tem sido uma surpresa extremamente agradável os elementos que as autarquias têm indicado e que têm integrado os conselhos de administração, que têm sido muito positivos nesse sentido. Sobre o grupo parlamentar do Chega, agradecer também as palavras que foram aqui referidas, e colocou uma questão sobre a visão que eventualmente teria a Sra. Ministra da Saúde, que nos teria sido transmitido e que nós poderíamos ou não estar de acordo nesse sentido. Eu, se calhar, também trazia aqui, cruzando isso com a questão do plano de verão, até também foi posto por outros deputados, porque tem, diria, uma coisa a ver com a outra, que já vou também explicar. O plano, começando pelo plano de verão, e depois irei também à questão da visão do Ministério da Saúde. O plano, que na altura houve diria que alguma confusão na comunicação social, enfim, e também em alguns dirigentes, é verdade que, do ponto de vista dos períodos de verão e de inverno, no final de cada época sazonal, o Ministério da Saúde divulga um plano estratégico para a resposta sazonal na época seguinte. O ano passado foi o Secretário de Estado da Promoção da Saúde, divulgou no dia 20 de abril de 23 o seu plano estratégico. É verdade que esse plano é avaliado e toda essa proposta vem de uma equipa de monitorização também de intervenção da resposta sazonal, que é composta por múltiplas instituições, da AGS, o INSA, a ACCS, o INEM, o Infarmed, o IPST, enfim, o SPMS, várias estou aqui em causa. E depois a DGS publica até final de abril e até final de setembro de cada ano os tais referenciais técnicos. E é verdade que a DGS publicou até o final de abril o seu referencial técnico, e é verdade que depois, após isso, as instituições têm 30 dias para, diria até final de maio, para preparar o seu plano também de contingência para a resposta sazonal em saúde, algo que elas estão a fazer neste momento. Havia depois uma questão diferente que era, portanto, esse plano em si não era de responsabilidade da direção executiva, enfim, isso ficou, penso que na altura também bem esclarecido. Depois havia uma questão diferente que é, quando se antecipa que possam haver eventualmente constrangimento nas respostas, possa haver aqui um apoio nessa reorganização pela direção executiva desses planos. E quando me perguntam se estamos a preparar o plano, o verão, o inverno, eu estou à vontade, os deputados podem não se recordar, mas quando foi da Covid, estava à frente do Hospital São João, e nós preparamos o inverno, naquele ano pior de todos, preparamos o inverno no verão, e, portanto, foi o hospital que teve, nesse sentido, essa capacidade de resposta, até de receber doentes de outras instituições, porque teve essa capacidade de prever, planear e organizar. E é isso que também tem trazido para aqui, para a direção executiva. E nós, quando iniciámos funções, em dezembro de 22, e início de 23, naquele inverno já complicado, começámos logo a preparar, nessa altura, os próximos verões e invernos, porque na saúde as questões não são por decreto, nem são questões simples, são questões que demoram por vezes tempo a acomodar soluções, a melhorar as soluções, a tentar trazer novas culturas de organização, e isso foi feito. E, portanto, quando entrou o novo governo e com a Sra. Ministra, nós tínhamos um plano preparado para os próximos meses, que incluía aqui um conjunto de medidas, que posso mais à frente até elencar, preparadas para enfrentar este verão e o próximo inverno de uma forma articulada e de uma forma bem organizada. Mas é verdade que nós não as quisemos colocar no terreno, e expliquei isso claramente à Sra. Ministra por uma razão, ou por várias razões. A primeira é que estas sessões estratégicas, e a Sra. Deputada até já o referiu, que nós tínhamos, que incluía, por exemplo, as urgências centralizadas, as urgências rotativas de algumas especialidades, as urgências referenciadas, que estavam numa fase de avanço muito significativo, o projeto Ligantes Salva-Vidas, enfim, havia aqui um conjunto enorme de questões que nós tínhamos preparado, várias peças do puzzle para o mesmo plano, mas tinham sido, enfim, amplamente criticadas, e que havia a vontade de mudar o processo para um processo diferente. E, portanto, não fazia nenhum sentido estarmos nós a aplicar uma fórmula, que era aquela que nós achámos que era adequada para o SNS, quando havia uma vontade de fazer algo diferente. E, portanto, explicámos à Sra. Ministra exatamente isso, que era mais adequado, era mais avisado, que o plano fosse preparado pela equipa que estava a preparar o tal plano de emergência, de acordo com a estratégia e com a visão que a nova equipa tivesse, que nós não conhecíamos. Eu
nas reuniões que tive com o Sr. Ministro, portanto, não tive ocasião o Sr. Ministro não teve ocasião de me transmitir a estratégia que teria para o SNS, portanto, não sei exatamente, não tive em nenhuma das reuniões do grupo de trabalho, do grupo de emergência, portanto, também não sei exatamente, mas acredito seguramente que haja uma visão para esse fim, que era diferente da nossa, legítima, e que, portanto, não fazia sentido estamos nós a aplicar um processo do qual nós acreditamos, mas não era o que a nova equipa acreditava, queria fazê-lo, e, portanto, o plano em si estava preparado, volto a dizer, estava organizado, estava desenhado, mas achamos que não era adequado para esse fim, porque havia um plano diferente que estava a ser preparado pela nova equipa, e, portanto, isso foi explicado e aceito pelo Sr. Ministro nesse sentido. Mas não havia uma questão diferente, quer dizer, nós, a partir de 1 de junho, depois com a questão da nossa saída, não teríamos sequer cá para acompanhar esse plano, e, portanto, não faziam sentido os planos que têm sido feitos, são planos que têm imenso tempo de complexidade, são planos que são acompanhados ao dia. Todos os dias, a nossa equipa fala e articula com o INEM e com os OLS para resolver questões do dia-a-dia em todo o país. Eu devo dizer que, no final do ano passado, quando foi da questão, enfim, das urgências e a questão dos médicos, em termos de horas extras, eu, nos fins de semana, chegava a falar mais vezes com o INEM do que com o meu filho, quer dizer, porque a gestão diária do dia-a-dia dos planos tem que ser muito bem acompanhada. Portanto, não era possível ter um plano que fosse feito por alguém que depois não tivesse um terreno para acompanhá-lo nesse sentido. E, portanto, daí foi feita essa explicação e, portanto, respondendo às questões colocadas, não conheço, enfim, o plano que está traçado, não tenho a obrigação de o conhecer e, portanto, tenho a certeza que será seguramente um plano para resolver os problemas, confio nisso, mas, portanto, não tenho essa capacidade de o fazer nesse sentido. Depois, agora acelerando o processo para não perder muito mais tempo, em termos de grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, portanto, agradecer também as palavras nesse âmbito, dizer-lhes que as ULS, quer de Matosinhos, quer do Alto Minho, são bons exemplos de unidades que funcionam com qualidade. Havia, depois, outros ULS mais do interior, que têm muito mais dificuldade, mas têm feito um trabalho, diria eu, exemplar nesse sentido, no sentido de com muitas dificuldades e constrangimentos, apesar de tudo terem conseguido encontrar boas respostas para esse fim. E eu acho que falo aqui desde o Nordeste, naturalmente, à Guarda, ou a Castelo Branco, ou no Alentejo, onde as dificuldades são muito grandes, os recursos humanos têm feito um esforço enorme nesse âmbito. Estas ULS novas têm questões diferentes, porque são construídas até noutros locais com outro tipo de capacidade, foram baseadas nos melhores modelos internacionais, têm sido discutidas e acompanhadas por peritos e por instituições diferentes, no sentido de tentarmos alinhar o resultado desta reforma, ou a forma de fazer a reforma, com os métodos e as abordagens que têm sido mais defendidas internacionalmente nesse sentido. Continuando, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, colocar-nos aqui o plano de verão, que já o referi, colocar-nos aqui a questão do artigo da opinião do professor Eurico Castro Alves, enfim, também já respondi de alguma forma à questão se conheço a estratégia do Ministério da Saúde, colocar também aqui a questão, no caso do plano de verão, a questão de Viseu, já agora só Viseu, só fazendo aqui um parênteses, eu não queria muito falar, mas deixar ficar aqui um pouco de verdade no processo. Ontem vinha a caminho de Lisboa, enfim, para entregar o relatório e vi na rádio que o Sr. Presidente da Câmara de Viseu dizia que a direção executiva sabia que ia fechar a urgência de Viseu, mas o Ministério não sabia. Bom, eu devo dizer que, à boa da verdade, enfim, tive conhecimento ontem, o Sr. Presidente da OLS de Viseu fez-me o favor de enviar um mail. A OLS de Viseu, a pedido do Ministério da Saúde, enviou os planos para o verão no dia 14 de maio. Portanto, dia 14 de maio foi enviados para o Ministério da Saúde, em que constava um encerramento das noites da urgência pediátrica. Junho, julho, agosto, estão lá. Não foi enviado para a direção executiva, portanto, nós não sabíamos. Não foi porque não tinha que ser, porque já nós não estávamos a fazer o plano de junho, portanto, não estávamos a fazer, não tínhamos que saber, tudo tranquilo. Mas o Ministério foi informado antes e sabia do problema que está aqui em causa. E deixo aqui uma palavra de enorme respeito pelo Conselho de Administração do OLS de Viseu, Dom Lafões, que tem feito um trabalho extraordinário na gestão de recursos por vezes escassos, e os meus colegas da pediatria, um número muito limitado, já com idade avançada, e que tenham conseguido manter, por exemplo, o bloco de partos aberto, e eu acho que isso é uma enorme vitória para aquele distrito, e, portanto, aqui esse reconhecimento nesse sentido. Continuando só para o grupo parlamentar do LIVRE, sobre a questão até do futuro da direção executiva, eu diria que, do lado do futuro da direção executiva, ou até de alguma recomendação que eu deixasse, eu ia dizer que o meu sonho, mas ultimamente até tenho perdido um pouco a capacidade de sonhar, mas pelo menos o meu desejo é que, para a direção executiva, é que nós tenhamos uma administração pública tecnicamente forte e resiliente, com profissionais qualificados, motivados, que estejam acima de agendas partidárias, que cumpram com lealdade as decisões dos governos,
que sejam selecionados entre os melhores de cada profissão e que sirvam com sentimento de dever no interesse público. Eu acho que é essa a minha grande recomendação, sugestão que faça à próxima direção executiva e aos próximos membros, desejando naturalmente a todos eles que tenham enorme sucesso nas suas tarefas e atividades. Eu penso que já excedi largamente o meu tempo e peço desculpa por isso. O Sr. Professor cumpriu até poupando 11 segundos e, portanto, muito obrigada. Passaríamos para a segunda ronda. E passaria, então, a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tenho nota de que irá intervir o Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Sim, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Diretor Executivo, muito obrigado pelo esclarecimento das questões. Dizer-lhe que foi com agrado que ouvimos que sempre foram tratados com respeito todos os governantes da sua parte. Esperamos que assim seja também de todos os grupos parlamentares que aqui compõem a Comissão. Dizer que houve várias perguntas que ficaram por responder, designadamente se os documentos que entregou respondem a tudo que a Sra. Ministra pediu, a questão dos fornecedores, a questão dos mais de 1000 funcionários das ARS, os internatos médicos, enfim. Mas foram aqui levantadas outras questões que me parece pertinente abordar, nomeadamente que diz respeito ao plano de verão. Disse que tinha um plano de verão preparado, que era um plano estratégico. Eu entendo que isto é sobretudo um plano operacional, mas disse que não entregou esse plano porque sentiu que havia um plano diferente. Tendo em consideração que acabou por dizer também que não esteve presente em nenhuma reunião onde nada terá sido discutido nesse sentido, o que é que o leva a acreditar que a estratégia ou que o plano do atual Ministério seria diferente daquele que tinha preparado e que acabou por não entregar. Finalmente, dizer só, para terminar, e em jeito da analogia que fez em relação à ponte Dona Maria Pia, eu também sou do Distrito do Porto, dizer-lhe que quando a ponte foi construída já havia outras pontes de ferro, da mesma forma que esta reforma das ULS acontece quando já há ULS desde há mais de 20 anos. A questão é que quando a ponte foi construída fazia sentido naquele local, naquela estrutura, não foram construídas mais 39 pontes de ferro no Rio Douro, independentemente da necessidade ou ostentação técnica da sua necessidade e, portanto, dizer-lhe que fez também referência quando, se o engenheiro fosse embora, não poderia assumir a responsabilidade da ponte cair. A pergunta que lhe faço é sendo que a ponte que começou a ser construída, ou as 39 pontes, correm o risco de cair. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo, então, a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o professor Fernando Araújo. Acho que fica evidente nesta audição aquilo que o SNS ganhou durante estes 15 meses. A intervenção do PSD aqui, depois de durante anos dizer que não tinha havido reformas na saúde, foi no sentido de perguntar sobre as bases da reforma e, aliás, o Sr. Professor respondeu com o longo trabalho que antecedeu a reforma. Queria chamar a atenção que a Direção Executiva estava prevista no programa eleitoral do Partido Socialista e no programa do Governo para 2022, não nasceu em nenhum verão para salvar ninguém. E o Sr. Professor refere que sente, acho que é visível para todos, uma vontade de mudar de política e aquilo que esta Comissão tem que fazer, até para preparar a audição da Sra. Ministra, é mesmo pensar mudar a política para quê? Isso não cabe naturalmente ao Sr. Professor Fernando Araújo e, portanto, a pergunta que eu deixo é distinta e até já fiz referência a ela de passagem. Nós temos um conjunto de reformas em causa que estão na base da criação da Direção Executiva. E precisamos de saber quando é que temos elementos suficientes para as avaliar para poder fazer uma mudança. Porque a última coisa que o país precisa, e principalmente para quem critica a falta de reformas, é a ideia de que nós não as podemos deixar ser implementadas e avaliá-las antes de as corrigir. E por isso perguntava-lhe, e neste tempo muito curto, relativamente às ULS, às redes de referenciação hospitalar e à reorganização das urgências, quanto tempo é que nós precisamos para saber se a reforma que estava em curso precisa de ser corrigida, precisa de ser substituída ou, pelo contrário, provou bem. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Dr. Fernando Araújo, obrigado pelas respostas a algumas das questões que eu lhe fiz, embora tenham ficado questões por responder, mas eu queria ainda fazer aqui um comentário e uma questão relativamente à apregoada reforma que foi anunciada pelo anterior Executivo, com a criação das 31 novas ULS. O que de facto aconteceu, ou aquilo, andamos a indagar e a investigar e apercebemos que, quando foram criadas as novas ULS,
essas novas ULS não foram criadas com capital, ou seja, não foram criadas com capital próprio. Ou seja, o que aconteceu realmente foi isto. Renomearam os hospitais, chamaram-lhes de ULS, e estas ULS ficaram com o mesmo número de identificação fiscal dos antigos hospitais. Ou seja, ficaram com os passivos destes hospitais. Não nos parece certo que não se tenha liquidado destes passivos, porque as ULS deviam de iniciar a sua ação sem estarem aqui limitados à partida por estes passivos. Não concorda, Dr. Fernando Araújo? E gostaria que me respondesse em que estado é que encontrou o SNS no momento em que assumiu a direção executiva, e quero finalizar também agradecendo ao Dr. Fernando Araújo pela sua dedicação e trabalho prestado em prol do SNS e dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Cristina, e passava a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Enfim, eu creio que não ficou totalmente clara das questões que nós colocamos. Houve aqui, enfim, algumas que ainda estão envoltas em alguma nebulosa, mas eu acho que houve aqui uma frase que o professor Fernando Araújo disse que me parece lapidar, que foi, e espero estar a citá-lo corretamente, já estávamos à espera de reformas no SNS, acrescento eu, há muitos anos. Isto, de facto, eu creio que é um bom diagnóstico daquilo que aconteceu durante 8 anos, ou não aconteceu no caso, e que acresce, aliás, acrescento eu, algumas contrarreformas, nomeadamente a reversão de algumas parcerias público-privadas, indo contra toda a evidência empírica e os acórdãos do Tribunal de Contas e a Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos. Foi uma reversão que teve dano, no caso, para a saúde dos portugueses e também, já agora, para o Estado. Portanto, eu creio que isso acaba por resumir bem o que aconteceu, sendo que a nossa preocupação é que, precisamente, a ausência dessas reformas durante 8 anos tenham precipitado a forma como a implementação das ULS foi feita. Ou seja, é uma reforma em potencial meritória, mas tendo sido feita de forma tão rápida, a nossa preocupação é que isso depois não possa comprometer a sua implementação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Dr. Fernando Araújo, apenas 2 precisões, aproveitar este tempo, porque não quero ficar com a sensação se percebi bem ou mal aquilo que foi dito na audição. Quero agradecer-lhe as respostas que foram dadas. A primeira precisão tem a ver com o seguinte: do que deduzo das suas respostas e da forma como falou, a Sra. Ministra nunca apresentou ou nunca discutiu nenhuma estratégia para o Serviço Nacional de Saúde com o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. É correto? A segunda precisão, o Dr. Fernando Araújo disse que havia conhecimento no Ministério da Saúde e que a Sra. Ministra teria conhecimento do encerramento da urgência de pediatria de Viseu desde dia 14. Quero também confirmar essa afirmação. Muito obrigada. 14 de maio, desculpe. Muito obrigada, Sra. Deputada. Como fui um bocadinho intolerante nos tempos, penso que o motivo e a presença do Sr. Professor justificava. O Sr. Professor tem 5 minutos, com uma ligeira tolerância também que demos aos Srs. Deputados. Sr. Professor, muito obrigada. Muito obrigado e agradecer mais vezes as perguntas colocadas e minhas desculpas se não respondi a todas as questões. Eu até, começado por trato médico, para algo que me diz muito, a proposta do internato médico está no diploma das RS, estava lá vertida. O internato médico é suportado, tem sido suportado pela ACCS, do ponto de vista nacional, com o apoio das RS, e agora vamos, ou estava lá proposto, no fim do diploma das RS, ser integrado na ACCS como organismo de suporte, que tem também a competência dos recursos humanos, e, portanto, estava lá bem alicerçado, fundamentado a questão do internato, porque é para nós uma peça fundamental do SNS, a questão da formação dos jovens médicos, como também das outras profissões de saúde, sejam enfermeiros, farmacêuticos ou outros psicólogos, enfim, nutricionistas, técnicos terapêuticos, enfim, todos os profissionais. Então, mas dizemos que, tanto estava acautelada a questão do internato médico, foi discutido e está no diploma, ou estava na proposta de diploma, incluída nas RS. Sempre o professor dizer que uma das questões que as RS seriam manter, pelo menos até final de março, eventualmente até abril, na altura do planeamento, era exatamente para isso. Era para cautelar que todos os compromissos financeiros, as responsabilidades até 31 de dezembro de 23, tivessem um interlocutor que
pudesse dar resposta a essas questões e, portanto, pudesse, no caso dos fornecedores, pudesse responder e pudesse fazer esses pagamentos até 31 de dezembro, sendo que a partir de 1 de janeiro já será do lado das OLS, essa responsabilidade financeira, muitos deles, pode-se depois rever aqui a questão destas farmácias, até a rendição a cuidados culturais integrados, há aqui vários tipos de fornecedores diferentes, mas estava perfeitamente acautelado e planeado o corte a 31 de dezembro e, portanto, as IRS deveriam se manter mais algum tempo exatamente para que não houvesse nenhuma quebra, limitação, problema, questão vazio para esse fim e, portanto, estava-se nesse sentido. Sobre a questão do plano de verão, devo dizer que, e foi público, portanto, não houve aqui nenhuma esconde nada, quando fizemos o plano para abril, portanto, em março, explicámos lá, escrevemos, está na net publicado, que iria ser só feito por um mês, porque não tínhamos informação sobre qual era o objetivo, qual era o desenho estratégico para os meses seguintes. E no final de abril, quando fui recebido pelo Sr. Ministro da Saúde, também explicámos que, então, não havendo ainda, fazíamos para o mês de maio, mais um mês, discutindo com as instituições, envolvendo as instituições, para dar tempo a que houvesse esse plano, e, portanto, isso também está publicado, está na internet, está nas nossas deliberações. Portanto, a ideia foi sempre acautelar este período de transição, para depois que pudesse vir, então, linhas estratégicas do novo governo e que pudesse, naturalmente, trazer o seu plano, legitimamente pensado e discutido e depois implementado, e, portanto, nada contra sobre essa questão. Respondendo até, fazendo só aqui cruzar com uma pergunta que colocou a Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Não, nós não tivemos conhecimento do plano estratégico do novo Ministério, não tínhamos que ter e, portanto, não é um tom de crítica, é apenas um factual e, portanto, desconheço exatamente o contexto do mesmo e, portanto, enfim, só mesmo para trazer aqui a factualidade, mas sem nenhuma crítica nesse sentido. Passando para a questão do grupo parlamentar do PS, dizer que o que é que aconselham, enfim, as instituições internacionais com quem falamos, enfim, estes planos e destas alterações, reformas profundas, têm que ser acompanhados ao longo de vários anos. De qualquer maneira, o primeiro cut-off que se tinha colocado como indispensável, e isso foi muito discutido também com a Escola Nacional de Saúde Pública, era o cut-off aos 18 meses. Significava o quê? Significava que nós deveríamos acompanhar a reforma, porque tinha este ano muito de mudança organizacional, o ano de 24, tinha o primeiro semestre de 25 já em velocidade de cruzeiro e, portanto, era possível, no final dos 18 meses, perceber a evolução e podemos, eventualmente, fazer correções à sua dinâmica. Daí que o acordo tinha sido feito com a Escola de Saúde Pública era que eles iriam acompanhar-nos até outubro do próximo ano, de modo a poder fazer essa avaliação intercalar em junho e, com isso, dar-nos pistas claras sobre qual seria a melhor forma de, por vezes, fazer alguma correção que fosse necessária neste tipo de modelos. Passando ao grupo parlamentar do Chega, acrescer também que as palavras nesse sentido e dizer que realmente que a questão da sustentabilidade financeira do SNS continua a ser um problema, eu não tenho nenhuma dúvida que continua a ser um problema. Algumas das mudanças estão a ser feitas, seja pelo financiamento per capita ajustado ao risco, enfim, com a questão dos fluxos, seja por programas de pagamento por valor em saúde, são decisões que vão no sentido de tornar mais efetiva e mais clara e mais adequada a questão do financiamento para nos ajudar de alguma forma a que haja essa capacidade de sustentabilidade. As autoridades fiscais de saúde também vão nesse sentido, vão retirar muitas das gorduras que estavam em decisões administrativas em várias instituições, nomeadamente nas RS, e, portanto, são também um patamar ou uma peça nesse sentido de tentarmos melhorar este equilíbrio económico ou financeiro de cada uma destas instituições que sempre nos preocupa nesse sentido. Respondendo ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal sobre a reforma célere nesse âmbito, podemos fazer reformas intercalares, foi algo que foi estudado, só que nós percebemos claramente é que se fizéssemos por fases, iríamos ter um sistema que seria ingível, a confusão seria muito grande, teríamos que manter as mesmas RS, já de uma forma espartilhadas, com modelos diferentes, e então aí eu acho que seria muito mais difícil termos uma gestão clara de todo o processo e, portanto, era preferível, do ponto de vista das várias simulações que foram feitas, com prós e contras, era preferível termos uma abordagem mais integrada no país, que até nos permitisse também, com os vários exemplos, trazer as melhores práticas, tentar melhorar cada uma das OLS que eventualmente possa ter mais dificuldades, mas era mais efetivo fazermos isto de uma única vez do que fazer de forma faseada, pelo risco de tornar o sistema completamente ingível nesse sentido.
A última pergunta que estava a colocar a senhora deputada do Bloco de Esquerda sobre a questão de Viseu. Eu volto a dizer, tive conhecimento ontem, e, portanto, o Presidente do Conselho de Administração enviou-nos para conhecimento a resposta também que estava em CC, que foi enviada para o pagamento da Sra. Ministra, e que tinha em anexo, o e-mail tinha sido enviado dia 14, e, portanto, foi enviado, e agora faz aqui o respaldo, não foi enviado para a Sra. Ministra, foi enviado para o Gabinete, e, portanto, são coisas diferentes. Foi enviado para o Gabinete da Sra. Ministra dia 14, já com essa informação. Portanto, isso confirmo nesse sentido, enfim, de acordo com o anexo que recebi ontem nesse âmbito. E eu só para terminar, gostava aqui, se apresento só duas notas muito rápidas, mas pedindo-lhe essa generosidade. Uma delas é, porque esta deve ser a última vez que eu venho aqui, enfim, pelo menos proximamente, espero eu, portanto, gostava de agradecer aos deputados, e muitos já cá não estão, enfim, que estavam na outra legislatura, agradecer a forma como sempre trataram a direção executiva. Eu acho que tínhamos, por vezes, diferenças de opinião, tínhamos, por vezes, projetos diferentes ou medidas diferentes, mas tratarmos sempre de uma forma elevada, sempre com um diálogo construtivo, sempre na defesa do SNS, e eu acho que gostava de sublinhar isso nos vários grupos parlamentares, agradecer essa amabilidade que tiveram sempre com a direção executiva, que eu reconheço aqui. E uma última palavra para os profissionais de saúde, que todos os dias dão o seu melhor, por vezes em dificuldades, por vezes em contextos muito difíceis, dão o seu melhor na defesa do SNS e dos portugueses, e, portanto, gostava aqui de deixar este último agradecimento a eles próprios. Muito obrigado. Senhor Professor, Senhor Diretor Executivo do SNS, Professor Fernando Araújo, muito obrigada. Se me permitirem, eu fazia também uma saudação em nome de todos. Esta audição foi também mais um exemplo da elevação com que todos aqui nesta Comissão Parlamentar tratámos deste assunto e, portanto, deixava-lhe uma palavra de bem-aja a si, à sua equipa e a todos os profissionais de saúde que representa, e o Sr. Professor também desejar-lhe as maiores felicidades na persecução da sua vida, que tem sempre uma componente muito grande de missão pública, dedicação à causa do SNS, e muito obrigada pelo seu trabalho. Creio que todos se reverão nas palavras da Presidente da Comissão e, portanto, estas palavras são da Comissão Parlamentar da Saúde. Muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua entrega e pela sua dedicação. E daria, então, por terminado este ponto da ordem dos trabalhos, propunha 5 minutos para acompanhar o Sr. Professor e depois para receber também as próximas pessoas e a próxima entidade que vamos ouvir também. 5 minutos, até já.